aí pessoal, beleza? Aqui é o Max e eu voltei para comentar com vocês sobre mais um vídeo. Dessa vez sobre o nosso projeto clássico, um compositor que eu já comentei na História da Música 1. Se você não sabe do que eu estou falando, é um vídeo que eu faço sobre a história da música. Então esses dois vídeos e o próximo vídeo também estarão interligados. Eu gostaria muito que vocês pudessem dar uma olhada nesse vídeo, é um vídeo muito interessante, é sobre história da música. Eu vou colocar aqui na descrição para vocês acharem e aprenderem mais um pouquinho e entenderem por que eu estou falando desse álbum em si, né? Isso será importante vocês assistirem primeiro aquele vídeo. Bom, como já foi dito, esse vídeo é um vídeo do Projeto Clássico. Esse compositor é um compositor que eu não havia escutado nada até hoje, na verdade eu nem sabia da existência dele. É um compositor chamado Dunstable, John Dunstable, e esse álbum é uma coletânea dele, é um compositor muito antigo. Nós temos aí então a data muito incerta dessas composições que estão neste álbum, mas que variam entre 1422 e 1435. Nas informações gerais nós temos a composição desse CD, que já foi dada na verdade, que é uma coletânea. É uma composição do Dunstable, do John Dunstable. Ela tem duração mais ou menos de 1h10. Ela teve a sua estreia, a sua escrita aí na variante de 1422 e 1433. Nós não temos uma data específica, mas mesmo assim nós sabemos que são obras do século XV. Os textos são da Igreja Católica Romana. Nos pontos importantes, eu anotei aqui 3 pontos para nós conversarmos um pouquinho. Em número 1 nós temos: Dunstable estava a serviço do Duque de Belfort dos anos entre 1422 e 1435, período qual morou na França. Então, entre esses anos que ele estava a serviço do Duque de Belfort, Dunstable, entre os anos de 1422 e 1435, estava morando na França, onde ele teve contato especificamente com a cultura, com a música, com os textos. Então foi um período que ele produziu bastante. Número 2. Tonos Peregrinos é um conjunto vocal especializado em música antiga e música sacra, com seu fundador e diretor Anthony Pitts. Então nós temos aí um pouquinho das informações do grupo que gravou esse CD. Eles são especializados entre música antiga e música sacra, música aí do período da Idade Média e música do período renascentista e barroco, e também música sacra em geral. Em número 3 e último nós temos: ao contrário de muitos compositores da época, Dunstable não era clérigo. Provavelmente ele era casado. Então nós temos aí uma informação muito importante. Geralmente os músicos e compositores, as pessoas envolvidas com música nessa época, eram pessoas do clero. Então elas eram ou padres, ou bispos, ou monges. Esse compositor em específico, o Dunstable, ele não era ligado ao clero. E ainda provavelmente ele não era solteiro, ele era casado. Nas informações da produção, nós temos o ano então de gravação dessa produção, que é o ano de 2005. Nós temos o coro, como já foi dito, o Tonos Peregrinos, e também nós temos o condutor desse coro, que é o Anthony Pitts. Dando um pouquinho do resumo, né, se você não sabe do que se trata e as faixas desse álbum, eu vou comentar um pouquinho com vocês. É uma coleção chamada Sweet Harmony, do compositor John Dunstable, com um ano de composição incerto. Esse álbum traz para nós um conjunto de 2 missas e alguns motetes desse compositor marcante do século XV. Então nós temos, além de 2 missas, fragmentos de 2 missas, nós temos também alguns motetes que fogem da parte fixa da missa. Entre as faixas temos as partes fixas da missa, Kyrie, Glória, Credo, Sanctus e Agnus Dei, e alguns motetes como Quam Pulcra es, Veni Sancte Spiritus, entre outros. Então nós temos, além da parte fixa da missa, tanto Kyrie como Glória, nós temos alguns motetes. Se eu não me engano, fora esses 2 anotados aí, nós temos mais um. Falando sobre as impressões agora, né? O que eu achei, o que eu senti quando eu escutei esse álbum.
Número 1. Dunstable já me lembra mais a polifonia recente. Porém, tem um quê de Machou ainda. O que eu quero dizer, né? Quando eu chutei para esses dois períodos, tanto para o renascentismo quanto para a Idade Média. Se a gente for observar o Dunstable, ele está dentro da Idade Média, ele não está dentro realmente do renascentismo. Mas nós já podemos, se nós compararmos Machou com ele, nós vamos ver que Dunstable ele está muito mais parecido com a polifonia que nós temos hoje do que o Machou. Quando eu escutei Machou, eu falei, meu Deus, o que é isso que eu estou fazendo com a minha vida, né? Completamente hiper diferente. Agora o Dunstable ele já lembra, ele começa a lembrar um pouquinho da polifonia que a gente está acostumada, né? De Palestrina, por exemplo. Número 2. Em alguns momentos ela transpassa a ser uma obra bem sombria com melodias intermináveis. Sim, em algumas faixas, se eu não me engano, no Credo, nós temos o solista fazendo uma parte bem aguda e o resto das vozes fazendo um registro mediano para grave. Então nós temos aquela distinção, né, entre o solista e o resto das vozes. Como nós temos as outras vozes fazendo uma parte mais grave, ela acaba passando dessa parte de nefasto, de assustador, uma coisa mais interior, né? Número 3. Consigo perceber algumas vezes que se tem uma voz solando e as outras bem mais graves, elevando a outra mais ainda. O que eu quero dizer, como eu já disse, né? Como você tem as 3 vozes ou 2 vozes com uma tessitura bem grave, a primeira voz, a voz que está solando, ela fica mais em evidência ainda. Aos nossos ouvidos ela soa mais aguda ainda, né? Mesma coisa quando você coloca, sei lá, uma peça amarela perto de uma peça vermelha, parece que o amarelo é mais amarelo ainda, né? Pelo contraste. E é interessante isso. Acredito que ele compôs isso propositalmente para dar mais brilho para a primeira voz e até falar assim, olha, essa é a voz principal, essa é a mais importante, as outras estão aqui para ornamentar e para deixar a primeira voz mais principal ainda, né? Pessoal, acredito que esse foi mais um vídeo aqui no canal, espero que vocês estejam gostando. Eu estou gostando muito de escutar esses compositores mais antigos e de fazer também os vídeos de história da música. Espero que vocês estejam gostando, que estejam assistindo. Se vocês tiverem algum comentário, por favor, podem deixar aqui logo abaixo do vídeo. Não deixem de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. E não deixem também de avaliar esse vídeo, isso é muito importante. Até o próximo vídeo e falou!